Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 27 de outubro de 2024, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E temos aqui uma série de ataques de drones russos contra a Ucrânia, mais uma vez. Dessa vez as consequências não foram muito sérias, mas você sabe, né, esses ataques têm sido constantes e têm acabado por atingir áreas civis aqui na Ucrânia de forma bastante séria, né? Mas a gente teve também a informação de que os ucranianos atingiram um depósito de combustível aqui em Tambov e uma refinaria em Ryazan aqui também foi atingida ontem por drones ucranianos. Além disso, teve pelo menos um helicóptero derrubado aqui na região da Ponte da Crimeia. Não se sabe se foi um acidente, se foi algum míssil ou drone ucraniano, o que atingiu o helicóptero aqui, pelo menos um, tá? Porque tem gente fazendo lista com mais de 4 helicópteros que teriam sido derrubados ontem. Mas essa lista está estranha, né? O que a gente tem certeza é que um foi derrubado aqui na Ponte da Crimeia, na região perto da Ponte da Crimeia, né? Na linha de frente, nenhuma grande novidade, a gente teve mais ações ucranianas aqui contra os russos aqui em Kursk, a gente teve um avanço dos ucranianos aqui em Belgorod, então os ucranianos aqui conseguiram avançar mais coisa aqui nessa região de Juravliovka, e infelizmente, por outro lado, a gente teve mais avanço russo aqui na região de Shakhtarsk. Essa região aqui que a gente falou ontem que os russos estavam fazendo um ataque aqui, aparentemente eles conseguiram chegar até a cidade aqui, ainda está tendo muita batalha aqui, eles ainda não têm uma posição firme nessa região, mas a situação está complicada por aqui. Segundo estão dizendo, as tropas russas, os russos colocaram uma grande quantidade de tropas aqui para tentar avançar nessa região, né? Bom, além disso, no campo diplomático, a gente tem uma notícia não muito boa, que é a questão da eleição na Geórgia. Tá? A eleição na Geórgia aconteceu ontem, os resultados de boca de urna davam vitória folgada para o partido pró-Europa. A Geórgia, para quem não sabe, é esse país aqui, né, davam uma vantagem folgada para a Europa, para o partido pró-Europa, mas quando apuraram os votos, o partido pró-Rússia ganhou com quase 60% dos votos. Vários partidos não estão reconhecendo o resultado dessa eleição, está uma confusão muito grande aqui na Geórgia. Vamos falar sobre isso, né? Mais uma eleição roubada pelos russos aqui. Infelizmente, o que a Moldova conseguiu se livrar, porque não está tão próximo assim da Rússia, ainda tem, embora tenha tropas russas aqui na Transnistria e coisa e tal, mas já está meio distante, né? A Geórgia, que ainda está muito perto aqui da Rússia, infelizmente não conseguiu sobreviver a isso, né? Ou seja, aparentemente o meio eleitoral político aqui não vai funcionar mais. Os georgianos só vão conseguir se livrar da influência russa fazendo uma Praça Maidan igual a Ucrânia fez, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, os vídeos de agora até eu chegar lá na Ucrânia, eu estou viajando para a Ucrânia essa semana, vocês sabem, né? Eu já falei que agora ao longo dessa semana agora eu vou para a Ucrânia. Então, a partir de hoje até o dia que eu chegar lá na Ucrânia, os vídeos vão ficar mais curtinhos, tá? Eu vou fazer um vídeo mais resumido, por conta justamente de ter que preparar toda a viagem, preparar as coisas, eu tenho que fazer uma reserva de vídeos também para serem lançados durante o período que eu vou estar viajando, né? Afinal, são 2 dias de viagem. Eu tenho que pegar um voo daqui para Varsóvia, que já tem escala em outro país na Europa, e depois de Varsóvia eu tenho que pegar o trem até Kiev, então é uma viagem bastante longa, né? Então, vão ter vídeos mais curtos. Além disso, deixa eu avisar vocês que hoje o Semana ao Vivo do Mundo em Revolução, que é um programa que eu faço ao vivo aqui no canal, em que eu faço um resumo do que aconteceu na semana e converso com o pessoal, quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, a gente bate um papo, joga um joguinho de GeoGuessr aqui. Eu normalmente faço isso no domingo às 5h15, tá? Mas hoje, excepcionalmente, vai ser às 4h15 da tarde, no horário de Brasília, justamente porque às 5h15 eu vou começar uma outra live, que é a apuração dos resultados da eleição, né? Então, o segundo turno acontece aqui agora em 51 cidades do Brasil, e o segundo turno, a apuração é muito mais rápida, porque são só poucas cidades e cidades grandes, então, geralmente é muito rápida a apuração do segundo turno, as urnas fecham às 5 horas da tarde, 5h15 eu começo, já vou abrir a live para começar a acompanhar os resultados
da eleição aqui, né? Então, só esses avisos. Vamos aqui ao tema do vídeo. A Rússia fez um ataque com 80 drones Shahed de ontem para hoje, dos quais 73 foram derrubados, seja pela defesa antiaérea ucraniana, seja por guerra eletrônica. Então a gente ainda teve aqui, na verdade foram 74, porque teve um drone que voltou de volta, voou de volta para Belarus, né? Então teve 6 drones que atingiram alguma coisa. De qualquer forma, de ontem para hoje não teve danos significativos, mas vocês lembram que de ontem para ontem teve danos muito sérios, né? Muito triste essa covardia russa, esse ataque russo enorme. Bom, os ucranianos fizeram ataques com drones também aqui na região de Tambov e em Ryazan, tá? Então essa base de combustíveis aqui que abastece o gasoduto Transneft Druzhba acabou sendo atingido por um drone e está pegando fogo. A gente não tem imagens do local, isso aqui é uma imagem da instalação, evidentemente, digamos, normal, mas a gente tem a informação já confirmada que eles atingiram essa instalação e tem coisas pegando fogo aqui, né? E também aqui na refinaria de óleo de Ryazan, que é logo em cima, aqui o Oblast de Ryazan é esse logo aqui em cima, também teve um incêndio aqui, também tá o céu tá claro aqui por conta de explosão de drone ucraniano na refinaria ali de Ryazan, né? Então foram dois ataques ucranianos grandes aí de ontem para hoje. Tem mais essa outra imagem aqui que mostra também a refinaria de Ryazan pegando fogo ali, ó. Grande incêndio ali na refinaria de Ryazan, né? Bom, e a gente teve a informação de que um helicóptero, aqui, ó, canais pró-russo reportam que um helicóptero russo militar caiu no Estreito de Kerch. O Estreito de Kerch, vocês sabem, é aqui na região da Ponte da Crimeia, né? O Estreito de Kerch é esse corpo d'água aqui que divide a parte da Rússia propriamente dita da parte ilegalmente ocupada da Crimeia, né? Ilegalmente ocupada pelos russos, né? Então, um helicóptero teria caído aqui. Estão dizendo que foi acidente, mas aqui ó, tem reportes conflitantes sobre o tipo do helicóptero. Mas dizem que foi acidente, outros estão dizendo que foi derrubado por alguma coisa. Parece que eles não sabem ainda exatamente o que aconteceu. Mas mais do que isso, segundo diz o David D aqui, segundo os relatórios que ele levantou, foi, na verdade, um Mi-2, um Mi-28, um K-52 e um outro helicóptero da Marinha Russa, todos caíram nessa região de ontem para hoje, né? Pelo menos 3 dessas quedas foram acidentais, mas o pessoal perguntou, não, peraí, mas a gente só está falando de um, né? Ele falou que não, foram 4 no total que foram derrubados. Um foi verificado, esse Mi-2 aqui, que teria sido esse daqui que foi verificado, que já está confirmado. Mas teriam outros 3 que teriam sido derrubados também na mesma região. E aí levanta o questionamento, né? O que houve? O que está acontecendo ali, né? Das duas, uma. Pode ser que algum operador de sistema antiaéreo russo se enganou com os comandos e começou a derrubar os próprios helicópteros. Pode ser que os ucranianos tenham feito isso, né? Não sabemos ainda, mas vamos aguardar para ter essa verificação de mais helicópteros derrubados ali, né? Bom, uma boa notícia que a gente tem é o avanço das forças ucranianas ali em Juraviovka, ali na região de Belgorod, né? Uma coluna mecanizada russa, eles tentaram tirar os ucranianos de lá, ela foi destruída completamente, e agora os ucranianos avançaram mais um tanto aqui em Belgorod. Então, repara, os ucranianos já fizeram um avanço aqui em Kursk, né? Dominaram uma área grande de Kursk aqui. Está tendo muita briga aqui, inclusive, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque os russos tentaram retomar essa área, mas não conseguem retomar. Agora, aqui também, ó, em Belgorod, nessa região aqui, também os ucranianos avançaram mais um pouco. Eles já tinham tomado essa cidade aqui de Juraviovka, que fica bem perto da fronteira aqui, e agora eles avançaram até a fronteira com esse rio aqui, ou seja, estão chegando muito perto da invasão russa aqui na região de Kharkiv, né? Então os russos também tomaram essa região aqui, entraram aqui na direção de Liptsi, não conseguiram avançar mais já há bastante tempo, mas isso daqui tem o condão de atrapalhar a logística russa nessa região. Vamos ver que tipo de efeito que os ucranianos conseguem com esse avanço por aqui. É mais uma invasão ucraniana em território russo, né? Bacana aqui a estratégia do pessoal. Bom, e lá na região de Kursk, né, parece que os russos tentaram um grande ataque de ontem para hoje, com forças marines e paraquedistas, não, desculpa, os paraquedistas eram ucranianos.
forças marines e o batalhão Armat, que é aquele batalhão especial lá dos chechenos, ali na região de Kursk, mas os paraquedistas ucranianos destruíram e capturaram vários deles. Tem aqui algumas imagens da luta, não dá para ver muita coisa aqui, só imagens de alto do drone aqui, né? E aqui a gente tem os ucranianos falando sobre os russos que foram capturados aqui, o pessoal do grupo Armat e os marines russos da 155ª Brigada Marine, tá vendo? Então, isso aqui tudo, esses soldados que foram mortos ou capturados, foram capturados pela 95ª Brigada de Assalto Aéreo, pelos paraquedistas ucranianos ali na região de Kursk, né? Então, boa notícia isso daí, os avanços russos ali na região praticamente estão parados, os russos não conseguem avançar mais nada ali em Kursk, né? E continua a destruição completa das linhas de logística dos russos ali, né? Principalmente com drones, realmente uma dificuldade grande para os russos conseguirem avançar por ali, devido à presença de drones ucranianos na região, destruindo qualquer tentativa de abastecimento, de logística por ali, né? Inclusive soldados, como vocês viram, né? Bom, mas a gente não tem só notícia boa, não. A gente falou sobre as notícias boas aqui, mas tem notícia ruim também, que é justamente nessa região aqui. A gente já falou sobre isso um pouco ontem, né? Os russos aqui a oeste de Vuhledar têm avançado aqui tanto em direção a Novo-Ukrainka, como também Shakhtarsk e Bohainlevka. Essas três cidades aqui estão sob ataque das tropas russas nesse momento, e as notícias não são muito boas, não. Parece que as tropas russas estão em grande número em relação às ucranianas. Então, os ucranianos ainda estão mantendo as cidades, as cidades ainda estão controladas pelos ucranianos, mas elas estão sendo atacadas pelos russos, por uma grande quantidade de russos. Vamos ver se os ucranianos conseguem mandar reforços aqui para equilibrar essa coisa aqui, né? Lembrando que há um grande risco, particularmente se Shakhtarsk for tomada pelos russos, deles fazerem um ataque aqui na retaguarda ucraniana em Velika Novosilka, né? Então vamos aguardar isso daí. É uma situação complicada, o que eles estão descrevendo aqui dos avanços russos, né? Parece que aqui em Boihavlenka, essa cidade aqui já tem inclusive imagens de russos dentro da cidade aqui, indicando que os russos conseguiram avançar nessa direção por aqui, né? Essa cidade fica atrás de Vuhledar, esperava-se mesmo que ela se tornaria a próxima defesa ucraniana. A gente imagina que os ucranianos tinham botado ali uma quantidade razoável de defensores para segurar os russos aqui, né? Agora é a hora da verdade, ver se realmente eles conseguem parar os russos nessa região, né? Tem aqui várias imagens ali na cidade, da briga na cidade. Bom, falando aqui com os mapas do Polé-Volan, aqui na direção de Pokrovsk, nenhuma mudança no mapa, ou seja, os russos não conseguem avançar mais por aqui. Selidov está sendo objeto de batalha neste momento, mas ainda os russos não conseguiram tomar a cidade. Aqui mais embaixo, em Kurahov, também não tem nenhuma mudança. Essa parte aqui ainda é parte do saliente aqui de Nevelsk, né, que era dos ucranianos aqui. Nevelsk nem está aparecendo mais no mapa, o saliente já foi todo tomado pelos russos aqui, mas isso a gente já esperava. De qualquer forma, os ucranianos estão mantendo a linha aqui em Kurahivka, né? O grande ponto estratégico aqui é Kurahov, né? E dá para ver aqui que os ucranianos também mandaram mais unidades para essa região aqui. A 110ª Brigada Mecanizada e o 21º Batalhão Especial foram mandados como reserva aqui para segurar os russos nessa região, né? Kurahov é uma cidade estrategicamente muito importante. Bom, aqui é a região complicada, né? A região que a gente falou que está complicada. Os russos avançaram um pouco aqui em Konstantinivka. Isso daqui não chega a ser muito crítico, porque, mais uma vez, eles estão aplainando a linha de frente. Agora, esse avanço aqui em Boihavlenka, Novo-Ukrainka e Shakhtarsk, esses três avanços aqui são avanços preocupantes. Já existem informações de tropas russas batalhando na cidade. Os ucranianos ainda controlam a cidade, mas já estão brigando com os russos dentro da cidade. Então é uma situação complicada, como eu falei para vocês. O número de tropas russas que foi colocado aqui é muito grande. Vamos torcer para as defesas ucranianas conseguirem resistir nesse local aqui, né? Vamos acompanhar isso nos próximos dias, né? Aqui é só mais uma visão aqui da região de Shakhtarsk, que, como eu falei para vocês, é bastante crítica, porque se os ucranianos perderem Shakhtarsk, se os russos conseguirem tomar a cidade, eles têm uma rota aberta aqui para atingir
a Velika Novosilka na retaguarda ucraniana aqui através dessa estradazinha aqui. Isso pode pegar os ucranianos desprevenidos aqui. E o que me preocupa nesse mapa aqui é que você não vê nenhuma reserva chegando, pelo menos por enquanto, né? Tem aqui a movimentação apenas das brigadas que estão recuando nessa posição aqui. Então eu espero que o comando ucraniano esteja atento a isso daqui. Imagino que a gente vai ter a solução disso em algum tempo. Teve um avanço também deste lado aqui, deixa eu tirar minha cabeça para vocês verem, mas esse avanço aqui não é significativo no final das contas. Tem mais imagens aqui da região de Pichani, mais uma vez nenhuma mudança por aqui, os russos não conseguiram avançar mais, e também aqui na região de Nevsky, aqui próximo de Kremina, teve um pequeno avanço russo aqui em direção a Terni, mas nada significativo. O rio Zerebets aqui é a grande posição defensiva ucraniana nessa região, né? Então, ou seja, a gente teve alguns desdobramentos preocupantes, particularmente nessa área aqui de Velika Novosilka, a oeste de Vuhledar. Por enquanto não é desesperador, não é crítico e coisa e tal, mas são coisas que os ucranianos têm que prestar atenção. Fora isso, nenhuma mudança significativa na linha de frente. Os russos estão sendo chutados em todas as tentativas deles de avanço, né? Bom, o Clement Molin, ele faz uma pergunta aqui: quanto tempo a ofensiva russa ainda vai durar, né? Porque a gente já tem essa visão de que eles já não estão conseguindo avançar tanto quanto avançaram há pouco tempo atrás. Mas a verdade é que ainda conseguem fazer alguns avanços, como a gente está vendo agora no caso de Shakhtarsk, né? E eles falam aqui sobre justamente a ofensiva em Avdiivka, que foi o início desse processo. Acabou conseguindo avançar ali uma série de cidadezinhas. Em termos de área, acabou sendo algo muito pequeno em termos de área, não ganharam nada, não chegaram nem perto de fazer alguma diferença ali em Donetsk, mas não deixa de ser preocupante. Se eles continuarem avançando assim, é complicado, né? Em alguns pontos da linha de frente, a impressão que dá é que os ucranianos conseguiram parar os russos, né? Ali na região de Selidov e Pokrovsk, os russos não avançam desde o dia 20 de agosto. Pequenos avançozinhos, mas nada significativo, ou seja, não conseguem avançar mais ali, né? Porém, eles ainda estão colocando ali em Ukrainsk como uma área que os russos ainda conseguem mexer, Ukrainsk é mais embaixo, e também aqui na região justamente de Vuhledar, né? E isso é um risco muito grande, né? A conclusão dele aqui é que ele não acredita que estejam faltando soldados nem munição para o exército russo. Então, soldados e munição o exército russo tem à vontade. Porém, parece que está faltando tanques blindados e artilharia. Ou seja, a visão dele é que o ponto crítico dos russos aqui é isso, né? E ele coloca aqui algumas estatísticas para provar o ponto dele, dizendo que os russos já não conseguem avançar tanto. Ele fala que em alguns pontos da linha de frente a Ucrânia já consegue fazer algumas contra-ataques, como em Torets, que a gente falou alguns dias atrás. Ou seja, a visão deles é que a gente está vendo os últimos movimentos russos avançando na região. Ou seja, os russos ainda estão fazendo alguns avanços agora, mas isso não deve durar muito tempo. Em breve os russos vão ter que ir para a defensiva, né? E só para ter uma ideia, essa área vermelha aqui é o território que foi conquistado pelos russos nessa ofensiva toda. Como você pode ver, essa área em vermelho mais claro aqui, né? Como você pode ver, é irrelevante, é menor do que o que os ucranianos ocuparam aqui em Kursk, no território russo, ou seja, que essa área em azul aqui. No final das contas, os russos gastaram uma quantidade enorme de homens e materiais e não estão conseguindo avançar nada significativo aqui em Donbás, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma informação significativa aqui, fala sobre a inteligência sul-coreana com relação aos coreanos do norte, né? Mas não tem nenhuma novidade que a gente já não tenha falado por aqui, né? Bom, teve um tiroteio num parque lá na Rússia, lá em Moscou, né? Não se sabe o que houve direito aqui, mas a gente tem visto essas instabilidades na Rússia em vários lugares, né? Uma explosão grande de crimes e confusões, aqui o pessoal correndo. Isso aqui parece que é um parque na região de Moscou. O nome do parque é Pushkino e teve uma confusão grande ali. Mas pode ser nada também, tá? Pode ser só algum maluco dando tiro ali. Bom, uma informação importante, hoje os ucranianos, a Verovna Rada, né, que é a Câmara dos Deputados ucraniana, aprovou uma lei que permite que pessoas não naturais da Ucrânia entrem nas Forças Armadas ucranianas como oficiais. Ou seja, você já pode hoje, você já tem uma série de pessoas lutando do lado da Ucrânia no exército, mas na condição de praças, né? Praça é soldado, cabo e sargento.
até suboficial, na verdade, né? Então praça, você pode ter praça de qualquer nacionalidade no exército ucraniano, mas oficiais, que é tenente, major, capitão, enfim, né, generais e tal, você só pode ter ucranianos natos pela lei ucraniana, não mais. Agora a lei permite que estrangeiros tenham posto de oficiais no exército ucraniano. E por que isso é importante? É porque dessa forma você pode voar uma aeronave. Tipicamente, pilotos de jatos são tenentes ou capitães. Eu não sei como é que é lá na Ucrânia, acho que aqui no Brasil é capitão, né? Eu não tenho certeza como é que é aqui no Brasil, se é tenente, capitão. Eu sei que são oficiais que pilotam os jatos, né? Então esse é o ponto importante dessa história. Bom, isso aqui é uma coisa curiosa, falando aqui sobre a reunião dos BRICS, né? O Kadyrov estava lá na reunião dos BRICS, está o Putin aqui com o pessoal, e o Kadyrov parece que está meio estranho ali fazendo... O que o Kadyrov está fazendo, cara? O que o Kadyrov está fazendo ali no canto, né? É uma coisa meio estranha isso daqui, realmente. Não, aqui não é o Putin, não. Isso aqui parece que é o Lavrov falando com outras pessoas, e o Kadyrov aqui, sei lá, fazendo push-ups, né, fazendo flexão de braço na cadeira. O que esse cara tá fazendo, bicho? Será que ele tá... Pode estar doidão, né? Fumou alguma coisa, cheirou alguma coisa, tá ali desesperado, né? O Kadyrov não tá bem, não. Outra coisa, a Rússia se recusou a condenar Israel pelo ataque no Irã, né? O pessoal tá falando que o pessoal dos BRICS ficou chateado, porque afinal o Irã faz parte dos BRICS, né? Israel não, né? Mas enfim, isso aqui não faz muita diferença no final das contas. Bom, outra coisa que estão reclamando muito na Rússia foi o custo dessa reunião dos BRICS, tá? Parece que custou caro pra caramba, um dinheiro que vocês sabem, a economia russa já está em frangalhos lá, tá saindo muito caro para a Rússia aqui, ó. Estão dizendo que a Rússia alocou 250 milhões de dólares para fazer esse encontro do BRICS, e isso não é nem o número final, isso era a estimativa original. Os fundos cobriram uma plataforma de 77 milhões de dólares, não sei o que lá, asfalto, um parque, uma grande coisa para convidados, uma grande festa e coisa e tal. E lembra que foi tudo um fracasso, né? O Putin não conseguiu aquilo que ele esperava, que era a linha de financiamento do BRICS, né? Que ele queria que o Brasil e a China aceitassem essa linha de financiamento da Rússia, mas ninguém aceitou. Ninguém é maluco de arriscar sanções ocidentais por conta disso, né? Também, segundo a Miss Tartastan, Isolda Shakarova, 55 modelos foram destacadas para receber as delegações no aeroporto, com um total de 150 modelos recrutados para o encontro, né? Pois é, ou seja, uma grande putaria e não teve resultado nenhum para os BRICS, né? Outra coisa curiosa, olha só, os ucranianos estão recebendo esse tipo de folha aqui, ó, que ensina algumas frases básicas em coreano. Então, os ucranianos que, muito em breve, né, imagina-se que entre hoje e amanhã vão começar a encontrar soldados da Coreia do Norte lá em Kursk, estão recebendo essa folha aqui, que tem a frase aqui em ucraniano, a frase em coreano e como é que seria a transliteração, né? Ou seja, foneticamente, como você falaria aquela frase em coreano. A primeira frase aqui é jogue as armas. Jogue as armas, ou seja, o pessoal já está preparado para render os coreanos do norte lá, né? Tem uma série de perguntas aqui, de frases para poder usar com os coreanos, né? É uma lista bem extensa aqui, ó. Vamos acabar aprendendo coreano. Bom, e finalmente o último assunto do dia, a questão das eleições, que é realmente uma coisa muito triste, as eleições na Geórgia. Aqui nesse momento você pode ver o representante dos observadores do Azerbaijão falando que não viu nada de errado nas eleições, e repara, ao mesmo tempo você vê aqui atrás, ó, uma mulher tirando foto do voto dela, tirando uma foto do voto dela, o que claramente é um caso de compra de voto. Ou seja, tinha o cara filmando o observador, falando, não teve nada de errado na eleição, e uma coisa de errado acontecendo atrás do cara, né? Então, realmente uma tristeza isso, né? Bom, os observadores reportaram muita violência e muita coisa durante as votações ontem na Geórgia. A gente falou sobre isso aqui. Ontem chegou a sair o resultado da boca de urna, que dava vitória ao partido pró-Europa na Geórgia, mas infelizmente, quando saiu o resultado final, foi o pró-Rússia que ganhou, né? Inclusive, isso é uma coisa muito estranha aqui. Esse aqui teria sido o resultado final, 60% pró-Rússia. Os outros partidos todos que são pró-Europa ficaram dividindo aqui o resto do parlamento sem força nenhuma, né? Aqui, ó, isso aqui é a diferença. Na votação, na boca de urna,
Tipicamente, boca de urna é bastante confiável, né? Porque você já pega o voto da pessoa que está saindo ali da votação. Na boca de urna deu 40% dos votos para o partido pró-Rússia, todos os outros partidos são pró-União Europeia, então eles teriam a maioria, só que na apuração final deu 56% aqui, quase 60% para o partido pró-Rússia, e os outros partidos pró-Europa ficaram com frações pequenas, né? Então uma tragédia lá na Geórgia, infelizmente. A gente viu realmente muita roubalheira, muito dinheiro circulando, muita gente querendo comprar a eleição e coisa e tal, eu imagino que o pessoal da Geórgia só vai ter mesmo o caminho da Ucrânia para se livrar da Rússia, vai ter que fazer uma revolução lá também, não há outra alternativa, né? Infelizmente a Rússia tem esse condão de interferir em eleições, em comprar votos e coisa e tal, em fazer esse tipo de barbaridade. Tentou fazer isso na Ucrânia várias vezes, né? E só quando o pessoal se revoltou completamente com isso que a Ucrânia conseguiu se libertar da Rússia, né? Espero que a Geórgia faça algo similar em breve, né? Bom, a informação é que os outros partidos todos, nenhum deles aceitou o resultado, mas a Comissão Central Eleitoral lá da Geórgia já proclamou o resultado com a vitória do partido pró-Rússia, infelizmente. Vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.